Seja muito bem-vindo ao Fala Líder. Estamos aqui hoje com uma pessoa que, quando eu iniciei esse projeto, eu falei assim, não, vou levar ele. Agora já passou mais de 10, um homem conseguiu chegar aqui, né? Mas, né, antes tarde do que nunca. Mas antes de falar com quem vamos conversar hoje, uma pessoa muito especial, eu quero falar sobre quem está oferecendo esse episódio, que é a Licitar Digital. A Licitar é uma empresa que vai fazer com que você tenha mais transparência e mais segurança nas suas licitações. Então, se você quer melhorar a sua relação entre os seus fornecedores e a prefeitura, a Licitar Digital ela é perfeita para isso. Tá? Então, para quem não conhece, entra lá, licitardigital.com e conheça o trabalho deles, que eu tenho certeza que vai tornar mais eficiente, mais transparente e mais rápido o trabalho de licitação na sua prefeitura. Então, assim, estamos aqui com ele, o cara, o homem, a lenda, que a gente vai agora dizer aqui a maior dúvida que a gente tem hoje na política. Igor Eto ou Igor Eto? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Fala, Felipe. Prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Sei que já tinha me chamado desde o comecinho para vir, mas graças a Deus agora a gente conseguiu o momento. É Igor Eto. Eto, com acento no S. Eu não consigo entender por que todo mundo fala Igor Eto. Mas a verdade é que todo mundo da minha família chama de Eto mesmo. Então, assim, é Eto. Mas pode falar Eto também, que não tem problema, não. Se caiu na boca do povo, já era. Exatamente. O importante é falar, né, Felipe? Exatamente. Para mim, essa conversa tem um significado muito especial, porque a minha trajetória no municipalismo, conhecendo os municípios, conhecendo a realidade das prefeituras, começou a partir do momento que a gente começou a caminhar junto. Então, se a gente tem Fala Líder para conversar com figuras de lideranças, com prefeitos eleitos, com pessoas que estão ensinando a gente, né, ensinando também novas pessoas que querem entrar na política, querem ter uma trajetória de liderança também. A gente só está fazendo isso aqui porque a gente teve contato, conheceu as histórias antes, e eu tive contato com isso através do nosso trabalho lá na Secretaria de Estado de Governo. Você que foi o secretário que ficou mais de 3 anos lá, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E assim, legado é uma coisa que você pode falar que deixou, né, Igor? Ah, com certeza, né, Felipe? Foram de governo de Minas, foram 4 anos e meio, né? Aliás, no primeiro escalão do governo de Minas. Eu fui uma das primeiras pessoas a serem nomeadas pelo governador Romeu Zema em 2 de janeiro de 2019. Isso depois de já ter participado da campanha dele, né? Eu fui um dos coordenadores da campanha dele de 2018. Assumi como secretário-geral em janeiro de 2019. E em março de 2020, com um ano de governo, eu assumi como secretário de governo. E foram 3 anos e meio. Na 2022, participamos da coordenação da campanha do governador Zema, a reeleição, né, que você estava lá com a gente. E depois de 4 anos e meio como secretário de Estado, o governador me deu uma nova missão agora como secretário de municípios no BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, assim, foram muitas histórias, né, muitos aprendizados, alguns perrengues vividos também, né, mas é sempre um prazer poder relembrar tudo que a gente fez e segue fazendo, né? O que serviu como combustível, né, e aprendizado para a gente continuar fazendo, e vai ser um prazer poder compartilhar com o pessoal aqui hoje. Cara, uma dúvida que muita gente pergunta, e como a gente tem aqui um objetivo didático, um objetivo educacional, acho que é legal ouvir de quem já ocupou as 2 pastas. Qual que é a diferença ali no governo da Secretaria-Geral e Secretaria de Governo? Que a gente sabe que as 2 atuam na administração do Estado. Né? Mas assim, cada um tem o seu escopo diferente. Qual que é a diferença ali, você que ocupou as 2? Sim, eu tenho até uma peculiaridade que a minha publicação como secretário de governo foi no dia 13 de março de 2020. E ao mesmo tempo, o hoje vice-governador Matheus Simões foi nomeado como secretário-geral. E no mesmo dia, o governador também fez o decreto de calamidade pública do Covid-19. Então, eu brinco que foram 3 bombas no mesmo dia no estado de Minas Gerais. Mas, basicamente, a diferença da Secretaria-Geral para a Secretaria de Governo é que uma coordena o governo para dentro, a outra coordena o governo para fora. Então, se a geral tem um condão mais técnico de organizar as outras secretarias, de alinhar as políticas públicas do Estado, os programas de políticas públicas do Estado, que muitas vezes não estão em uma secretaria só. Muitas vezes são políticas transversais.
um pouco com educação, com meio ambiente com desenvolvimento econômico, enfim. Então, é a Secretaria-Geral que faz essa organização e coordenação das pastas internas e a Secretaria de Governo faz toda a relação política. Então, toda a questão institucional e política do governo do Estado é feita pela Secretaria de Governo. E, sinceramente falando, eu acho que uma não vive sem a outra. Né? Eu acho que não adianta nada ser um governo que comunica muito bem com o ambiente político, com as suas pautas, seja na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas ou em outros fóruns, mas não se organiza bem internamente e nem vice-versa. Um governo muito organizado dentro de casa, mas que não consegue andar com seus assuntos para fora de casa. Então, a geral é para dentro, a de governo é para fora, mas uma depende umbilicalmente da outra. E assim, é engraçado você falar sobre isso, Igor, porque você é uma liderança que, apesar da sua experiência vasta, é uma jovem liderança. Você assumiu a Secretaria de Estado de Governo com 27 anos. Pensa assim, é inimaginável. E durou, assim, foi uma gestão que durou, enquanto durou, foi muito proveitosa, né? A gente sabe que a Secretaria de Governo tem essa característica de ser alterada ao longo do tempo. E quando você esteve lá, gerou muitos frutos, muitas coisas boas, né? E assim, cara, quando você assumiu lá, com 27 anos, com a bênção do governador Romeu Zema, você tinha noção do tamanho que era aquilo, da potência que era uma Secretaria de Estado de Governo? Você tem um número que você fala que você assinou 26 mil convênios, né? Então foram 26 mil histórias, 26 mil obras, 26 mil avanços nas cidades que você assinou. Você tinha essa noção? Como é que foi esse começo? Ô, Felipe, eu costumo brincar que se eu soubesse o tamanho da responsabilidade que seria ser secretário de governo, talvez eu nunca tivesse aceitado a responsabilidade, né? Mas um chamado do governador de um governador do estado é uma convocação. E o chamado do Romeu Zema, eu acho que tem até um peso maior, né? Pelo que ele se dispõe a fazer pelo Estado, pela seriedade que ele conduz o Estado de Minas Gerais. Você se sentir parte e fazer parte deste grupo, para mim, é uma honra, né? Enorme. Então, quando ele me convidou, eu lembro de dizer a ele, eu falei, governador, isso é uma loucura, né? Eu não entendo de política para isso. Ele falou, não, mas pode ir que você dá conta. Né? E aí, com uma palavra dessa, eu fui. E, de fato, eu sou o secretário de governo mais jovem da história de Minas Gerais. E, sinceramente falando, eu acho esse um número difícil de ser batido. Porque, via de regra, é uma cadeira que você ocupa após adquirir muita experiência ao longo da sua trajetória política. Né? Porque ela exige isso de você. E não começar a trajetória política como secretário de governo. E eu falo que eu fiz o contrário, né? Muitas pessoas, elas chegam no ápice da sua carreira política ou já lá para o final da sua carreira política e se tornam secretário de governo. Eu comecei a minha carreira política como secretário de governo. Então, obviamente, o volume de aprendizado foi enorme, foi gigantesco, né? Porque a gente teve que aprender andando e fazendo. Não tem um manual de instruções para você ler e fazer, né? Mas eu acho que valeu muito a pena. Foram 3 anos e meio. Se você pegar os resultados da Assembleia Legislativa, de votação de projetos de governo, de equilíbrio, de base e tudo mais e tal, eu acho que foram números bastante consideráveis. E na reeleição do governador, uma reeleição em primeiro turno, da forma que foi, com uma base, né, um arco partidário muito grande de apoio, de deputados eleitos, de partidos nos apoiando. Então, assim, eu entendo que foi muito proveitoso. Agora, né, imagine você, o que é tomar conta de 77 deputados estaduais, 53 deputados federais, 853 prefeitos, para ficar só nesses números. É muito trabalhoso, é muito difícil, ainda mais no estado do tamanho de Minas Gerais. Então, eu vi como muito natural, né, esse tempo passar, e foi uma conversa que eu tive com o governador à época. Eu falei, governador, sendo muito sincero, eu tô cansado, né? Vamos pensar, porque assim, é muito cansativo, é muito puxado. E aí ele mesmo falou, olha, então vamos fazer o seguinte, então. Eu tenho uma missão de desenvolvimento, né? Eu acho que o Banco do BDMG pode nos ajudar com isso. Então vamos para o Banco BDMG, porque continua o seu trabalho com os municípios lá, né? Para você poder continuar trabalhando com os municípios e com o desenvolvimento. E já vão fazer 2 anos que eu estou no BDMG, super feliz, super satisfeito, realizado também, porque eu acho que no fim das contas, Felipe, quando você toma a decisão de ir para a vida pública,
né, de ajudar a transformar a vida das pessoas, o que importa é estar transformando a vida das pessoas. Cadeiras, posições, vêm e vão. Eu acho que isso aí é muito cíclico na política. Mas o mais importante é você sempre se estar num lugar que você olha e fala, não, aqui eu tenho impacto, aqui eu consigo ajudar, né, a cumprir o meu propósito, que é de ajudar o meu estado a evoluir, a se desenvolver, a ser um lugar melhor. E já vão para mais de 6 anos que eu me sinto assim todos os dias. Que eu acordo de manhã e penso, porra, eu tô ajudando o meu estado a se desenvolver e ser um lugar melhor. É isso. Cara, e assim, às vezes as pessoas, e esse é um dos objetivos aqui do Fala Líder, é porque uma pessoa, ela não nasce prefeita, ela não nasce secretária de Estado de governo. Ela teve algumas trajetórias na vida que foram a credenciando a chegar numa posição de destaque, né? Assim, prefeito é uma posição de muito destaque. Secretário de Estado de governo é o 01 que a gente chama, né? Tem lá o governador, que é como se fosse uma empresa, seria o dono da empresa. E o secretário de governo é o principal gerente, é quem executa. Né? Mas você não começou aí. Né? O Igoreto teve uma trajetória. Você teve experiências de lideranças passadas na sua vida privada. A gente pergunta aqui também assim, você é filho de quem? Você saiu de onde? Você é natural de Passos, né? É uma curiosidade. Então eu queria saber essa trajetória sua antes de chegar no governo. Como que foi isso? Você começou aonde? Você estudou o quê? Sei que você mexeu na área privada também e mexe. Então, assim, queria conhecer esse lado seu aí para... Na verdade, Felipe, eu sou formado em administração e não existe, assim, na minha família nenhuma trajetória política. Né? Nunca foi objeto na minha família e da minha história. Mas aí, em 2014, eram as eleições gerais, né? E aí era Dilma versus Aécio. E eu, como cidadão, eu tinha ali uma visão muito clara. Eu falei, olha, o PT não é o caminho. Né? Eu não entendo que a política que o PT vem imprimindo seja o caminho para o país. E aí eu decidi como cidadão. Fui lá, peguei meu carro, fui no comitê do Aécio Neves, peguei, né, o bottom, tudo mais e tal, e comecei a me envolver com aquilo. Perdemos as eleições, né? E aí eu falei, olha, engraçado, como cidadão não está funcionando, então eu vou ter que me envolver com esse negócio. Né? Vou ter que entrar mais na política. E aí eu fui conhecer, e aí comecei a defender algumas ideias, alguns planos, e aí me falaram, olha, você já ouviu falar em Partido Novo? E eu falei, não, nunca ouvi falar. Mas muito que você está falando aí, o Partido Novo defende. E eu falei, não conheço. Aí me apresentaram, eu fui numa reunião do Partido Novo, e todas as ideias que eu acreditava, eu vi o palestrante falando. Isso me impactou muito. Eu falei, achei a minha casa. Né? Achei o meu lugar, o que eu acredito como política. E aí eu me filiei ao partido e recebi um WhatsApp do partido me perguntando se eu queria ser voluntário. Isso ainda era 2017. E aí eu aceitei e me tornei palestrante do partido, né, em todo o estado de Minas Gerais. Então eu rodava o estado de Minas Gerais falando para as pessoas o que era o Partido Novo, o que era o liberalismo, que é a ideologia que a gente defende. Né? E isso, com menos de 6 meses, teve eleição para diretório do partido e eu fui convidado, então, pelo candidato a presidente do partido a ser diretor financeiro do partido. E eu fui, né? Na verdade, assim, eu sempre sou assim, eu tô vivendo a vida, cara, vamos acontecer. Se me fazem um convite assim, vamos, eu olho assim, eu falo, cara, por que não? Vai me ajudar a crescer? Vai me ajudar a impactar a sociedade? Então vamos, então bora. E aí eu fui, me tornei diretor do partido. Na campanha de 2018, o nosso plano era eleger deputados estaduais e federais. Ter um governador ajudaria muito, né, nesse palanque. E aí convidamos o Romeu Zema para poder ser candidato pelo Partido Novo. Inicialmente ele negou, depois que ele topou. Mas na campanha dele eu fui tesoureiro da campanha, o coordenador de administração. E foi uma experiência muito bacana. Né? E aí, depois da campanha, o próprio governador Romeu Zema me chama, junto com o Matheus Simões, que na época era o coordenador da transição, e me convida para ser secretário-geral. Nunca imaginei. De verdade, nunca imaginei. E nunca pedi também, nunca pleiteei, nunca busquei, não era meu foco.
E aí, na hora que eles me convidaram, eu meio que saquei o seguinte. Aliás, na época eu tinha um escritório de consultoria empresarial, que era o que eu trabalhava, né? E aí eu tinha... um dos meus sócios virou para mim e falou, olha, sinceramente, você foi a pessoa que juntou todos nós para virar um escritório de consultoria. E você ama isso daqui. Mas nitidamente, especialmente esse ano, de 2018, você trabalhou de forma voluntária para a campanha do seu governador e era nítido a sua alegria de fazer isso. Muitas vezes mais alegre do que estar aqui, que é onde você ganha seu dinheiro. Então, assim, sinceramente falando, cara, vai. Porque, assim, na boa, você já foi. A verdade é que você já foi. Você já tava lá. Né? E Felipe, assim, vida pública eu acho que é meio chamado, né? Assim, você não escolhe, você é escolhido, né? Na hora que você percebe, você tá no meio da confusão. E eu não vou mentir pra você não, cara. Eu amo isso aqui. É muito difícil. É muito difícil, é muito desgastante. Sim. Né, a vida pública, ficar exposto o tempo inteiro, aberto a críticas, né? As pessoas não têm nem ideia quem é você e fica te criticando suas atitudes, tudo mais e tal, acusando de coisas. Mas eu falo que o impacto que você causa na vida pública, né, às vezes é um movimento que você faz que você impacta uma cidade inteira, um estado inteiro. E eu acho que isso vale tudo, vale todo o esforço. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa que não seja estar na vida pública ajudando as pessoas, né, do meu estado a se desenvolver. Cara, eu vejo que muito também dessa experiência, você começou muito cedo, né, cara? Vem dessa sua experiência na iniciativa privada. O que fazia lá na sua consultoria? Você pegar, por exemplo, uma empresa. Pô, vou contratar a consultoria do Igor. Como é que era lá? Como é que funcionava? Olha... uma coisa que eu sou apaixonado em fazer. E eu levei para a vida política. Nós éramos especialistas em planejamento estratégico e gestão de processos gerenciais. E que eu sou apaixonado, porque tudo que você vai fazer, antes de você fazer, você precisa se planejar. Você precisa se preparar para aquilo. Né? Então, e é uma coisa que é até uma questão cultural no brasileiro, porque... um bom planejamento estratégico, ele acerta ao longo dos anos, né? Porque você não planeja um ano, você planeja 5 anos, por exemplo. Um bom planejamento estratégico, ele acerta 60% das coisas que estão escritas lá, que foram projetadas. Aí você pensa assim, porra, eu vou pagar uma grana para cada 10 medidas que eu fizer, eu vou acertar só 6, vou errar 4 e tal, não sei o quê. Aí a minha resposta para isso é, bom, o que você prefere? Né? Acertar 6 e errar 4, ou ir sem saber nada e seja o que Deus quiser e correr o risco de errar tudo. Então, o brasileiro não tem muito a cultura do planejamento. A gente tem a cultura da planejação, né? Que planeja enquanto está fazendo a ação. Então, a gente sempre trabalhou muito com planejamento estratégico e a gestão de processos, que basicamente é você ver os movimentos na sua empresa, você ver as atitudes da sua empresa e criar processos para que aquilo seja repetitivo de forma eficiente e eficaz. E que, sinceramente falando, eu levo isso muito para a vida pública, porque política ela tem um vínculo muito forte com um negócio chamado discurso. Né? Então, o parlamento, por exemplo, né, que é onde estão os deputados, senadores, vereadores, tudo mais, é onde se parla, é onde se fala, né? E tudo bem, falar é muito importante, debater é fundamental numa democracia, mas fazer também é. Né? E você ter uma gestão de processos é o que garante que você vai fazer algo, que você vai ter metodologia para fazer alguma atitude. Então eu acho que a política moderna ela tem muito a ver com capacidade de gerar políticas públicas para impactar a vida das pessoas. E isso tem muito a ver com gestão de processos gerenciais. Então, eu trago isso muito da minha vida privada para a política. Política, ela tem que ter coração, tem que ter sangue correndo na veia. Mas ela tem que ter técnica também. Né? Então, ela tem que ter resultado, não adianta. Né? As políticas elas não são medidas pelas intenções, elas são medidas pelos resultados. Então, fazer esse mix hoje, para mim, é maravilhoso. Porque me perguntam assim, você formou em administração, onde é que você usa isso na sua vida? Eu falei, quando eu formei em administração, uma pessoa falou para mim assim, administração é legal, porque ao mesmo tempo que você forma em tudo, você forma em nada, né? Eu falei,
tudo bem, pode ser. Mas hoje eu uso administração muito na minha vida política. Muito, 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 muito. Saber gerenciar tudo que está ao meu redor, eu aprendi na faculdade e acho que foi um baita curso muito importante na minha vida. E você com um administrador que ajudava outras empresas, acaba que você vê muitas realidades. E aí você, daí, começar a trabalhar com um baita administrador que é o Romeu Zema, foi talvez para você, vocês falavam a mesma língua, né? Até por isso, talvez, que ele quis te convidar ali para a Secretaria de Governo. E eu acho que o que ele enxergou foi a questão da meritocracia. Você mereceu estar ali. Porque o que se via muito na política, o que se vê muito ainda, cada um com seu jeito de gerir e tudo, é a questão de ter algum acordo e cumprir aquele acordo com aquele cargo. E o governo do Romeu Zema, ele rompeu com isso, né? Rompeu com esse tipo de coisa e foram colocando pessoas que realmente tinham uma técnica. Você também replicou isso, né? Porque eu lembro quando eu entrei, né? As pessoas perguntam assim pra mim, assim, como é que você foi parar lá no governo Zema? Cara, o governo Zema. Falei, cara, um currículo e um sonho. Eu mandei currículo pra uma turma, tava precisando de emprego, caiu na mão do Igor, através de um amigo nosso, o Lucas. E 2, 3 meses depois, conheceu o meu trabalho e falou, pronto, você vai falar pelo governador em 150 e tantos municípios. Caramba, assim, mas foi assim, algo que você veio pelo mérito, né? O que mais que você aprendeu com o governador? Porque assim, às vezes de estar ao lado dele, às vezes que eu estava ali caminhando com ele, eu aprendia muita coisa, eu via muita coisa interessante. Ele é um excelente administrador, todo mundo fala, uma pessoa humana, enfim. E você caminhou com ele muito mais, né? Você diariamente tratava com ele, tratava com o professor Matheus também, que é um cara que assim, é fora da curva. Eu lembro que eu via ele lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte fazendo discurso, que eu trabalhava lá nessa época, eu era assessor do Irlan, assessor legislativo, eu via e falava assim, gente, que isso, esse cara tá em outro patamar ali de discussão, né? E é excelente administrador também. Então, o que você aprendeu ali? O que você aprende? Qual que são suas... O que você traz ali dessa convivência? Ô, Felipe, para te falar a verdade, o que eu mais levo, né, da liderança do Romeu Zema, muito você sentiu quando nós trabalhamos juntos. Porque eu falo que o Romeu Zema foi o maior líder com que eu já trabalhei na minha vida. Apesar de não ser um líder, eu digo para qualquer um, porque ele te dá tanta autonomia, ele te dá tanto espaço, né, de poder para decidir, que eu acho que nem todo mundo sabe lidar com isso. Algumas pessoas ficam meio perdidas, outras embolam o meio de campo, né? Você deixa subir a cabeça também. Mas, assim, ele é o maior líder que eu tive, porque eu só sou... Se eu significo alguma coisa hoje na política de Minas Gerais, foi porque o Romeu Zema confiou em mim e, mais do que isso, me deu espaço para eu trabalhar. Né? Eu lembro que ele falava muito comigo assim, é preciso ter confiança. Porque muitas vezes você vai tomar decisões e fazer construções políticas que não tem como você me perguntar antes. Nós não temos tempo para isso. Muitas vezes eu só vou ficar sabendo depois. Aliás, muitas vezes, talvez eu nem fique sabendo. Né? Então, eu preciso de confiar em você. Eu preciso de confiar no seu trabalho. E eu levo muito isso para a minha vida política e para a minha equipe também. Que é a primeira coisa. Delegação de função. Né? Nunca contrate alguém que sabe menos do que você a função que ela vai executar. Porque se você sabe mais do que a pessoa que está contratando para aquela função, você não precisa dela. Vai lá você e faz. Então, eu não tenho medo de contratar pessoas melhores do que eu. Um outro ponto. Não tenha medo das pessoas crescerem. Deixe as pessoas florescerem. Isso, para mim, é fundamental. Né? Porque já foi a época que se contratava braços. Hoje a gente contrata sonhos, cabeças, né? Compartilhar visões e tudo mais. Então, isso eu também levo muito. Terceiro, seja claro com a sua equipe, no que você vai falar e no que você vai fazer. Não deixa sombra, porque as pessoas ficam inseguras. Né? Eu sempre falei isso, acho que você vai se recordar, que eu falava, olha,
eu só não posso deixar vocês sem saber o porquê nós estamos fazendo aquilo. Né? Eu posso pedir muitas coisas para vocês, eu só não posso pedir para vocês algo que vocês não saibam o porquê daquilo. Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? E, assim, a confiança. Eu falo que na política nós não temos tempo para ganhar a confiança de alguém. Então, todo mundo que eu me relaciono na política, eu tenho a confiança da pessoa. Eu confio na pessoa. O máximo que ela vai conseguir ao longo do tempo é perder minha confiança, porque a confiança ela já tem. Porque se eu for esperar criar tempo para ganhar confiança e tudo mais, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer e ficou por isso mesmo. Né? E aí é por isso que você fala assim, que eu virei para você e falei, ó, a partir de agora você vai falar pelo governador em 150 cidades de Minas Gerais. O que é isso? Confiança. Confiança. Te joguei no mundo e falei, cara... Espero não ter perdido, né? não, de forma... Pelo contrário, assim, eu acho que a nossa história, a sua história, para mim me mostra assim, cara, eu estou no caminho certo em relação à forma de liderar. Né? Se você pega a sua própria trajetória, eu quero saber o dia que você vai ser um entrevistado aqui para poder contar a sua história para as pessoas. Mas se você pega a sua trajetória, você vai ver a sua evolução. E aqui eu não vou fazer a falsa modéstia de que isso não tenha nada a ver com o nosso momento trabalhando juntos, né? Mas eu olho para a sua evolução e eu não minto não, cara. Eu sinto assim, porra, tá vendo? Se você traz a pessoa para perto de você, se você é claro com ela, dá espaço para ela, escuta ela, né? Assim, valoriza a pessoa, ela se desenvolve, ela floresce. Eu prefiro 10 vezes mais uma pessoa que ainda não tem a competência para o cargo, mas entende a sua cultura, os seus valores, do que uma pessoa que tem competência para o cargo, mas não entende nada que você acredita e defende como valor, como certo, como ético. Porque isso aqui a gente não ensina. Competência a gente ensina. Né? Então, eu prefiro 10 vezes mais isso. Então, assim, essas são as mensagens que eu levo. E você falou do Matheus Simões. Cara, como eu disse, né, mais cedo, nós fomos nomeados juntos. Ele secretário-geral e eu secretário de governo. E nós formamos uma dupla. Formamos essa dupla por 3 anos. Eu te falo que, sim, o Matheus é uma das pessoas mais competentes que eu já vi na minha vida. O senso dele de início, meio e fim das coisas é sensacional. Tudo com o Matheus tinha início, meio e fim. Tudo com o Matheus tinha uma terminalidade, tinha um motivo para acontecer. E ele conseguia compreender as nuances das coisas. Eu acho que, assim, para mim, nós formamos uma ótima dupla, né, quando fomos secretários juntos, porque eu entendia a parte dele de que, assim, cara, eu não posso deixar a política tomar conta disso aqui, porque senão nós não vamos conseguir, né, ter o alcance técnico que a gente precisa. Mas ele também entendia, assim, não, eu preciso dar um espaço para a política, né, assim, um óleo nesse motor aqui, senão ele não vai rodar também. Então, assim, também foi um cara que me ensinou muito, muito mesmo. A gente formou uma das duplas mais legais que eu já tive na minha vida também de trabalho. Assim, você falou aí do dia que eu for contar a minha história, mas eu conto em pílulas, né? A pessoa até que acompanha igual o Netflix aqui, acompanhando todas. E cara, essa questão que você falou aí do seu modus operandi ali, de fazer com que um projeto aconteça e lidar com as pessoas, eu sou testemunha disso, porque cheguei lá com pouco tempo, eu já tinha uma confiança absurda. Você entendeu que eu tinha o perfil, entendeu que eu tinha o currículo necessário, enfim, tinha confiança absurda. Depois de 1 ano e meio atuando assim, dia a dia, aquela coisa toda, acabou aquela primeira eleição, eu falei, cara, eu acho que agora o meu momento é entrar para gestão, que é o que eu estudei, é o que eu acho que eu estou preparado para fazer. Quando me surgiu uma oportunidade de gestão, eu acho que muita gente talvez não tenha entendido. Quando eu virei, né, que a gente era muito de confiança na época, você pensa bem, né? Eu já era tava ali a um passo do alto escalão do governo. Chegar e falar, olha, cara, tô indo pra gestão, estou saindo, muito obrigado. E você só falou comigo assim, olha, vai mudar lá do Barreirão, vai sair de lá e tal, do Caldeirão, né? Falei, cara, vou lá pra uma gestão. E você falou, cara, tô aqui para o que você precisar. Continuamos juntos. Nunca me pediu nada, nunca falou nada, nunca... Sabe? Simplesmente, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. E eu acho que isso é uma forma de fazer uma política diferente e é uma forma de trazer realmente
questões de noções da iniciativa privada de uma boa forma para a gestão pública. Mas mais do que isso, ser um bom ser humano, porque às vezes fala assim, político e tal, mas na iniciativa privada às vezes tem isso. A pessoa vem e traz um resultado muito bom para você, você vem e fala assim, não vou liberar fulano, não. Fulano tá aqui, eu preciso dele e tal. Não, você prefiro formar novas lideranças e deixar, né, as que quisessem crescer para outro lado, que entendesse que era crescimento, crescer e tudo. Então, fico muito feliz com isso. E você também, Igor, que é uma coisa que eu quero tratar agora aqui, na sua época de secretário de governo, a gente nós vimos que nunca antes o municipalismo teve tanta força. Nunca antes os prefeitos tiveram tanto protagonismo, né? Quem estava na época sabe, né? Assim, precisa de, né? Quem escutar isso aqui e ver o que aconteceu naquela época, realmente se revolucionou a tratativa da Secretaria de Governo com os prefeitos do estado. E tanto que na sua nova trajetória, você foi para o BDMG justamente para tratar disso, de desenvolvimento dos municípios. Então o municipalismo é uma coisa muito forte para você. Queria que você falasse disso. Como é que você foi entrando para essa coisa do municipalismo? O que você acha que a gente precisa trabalhar no municipalismo? Você avançou muito. Nunca, por exemplo, os consórcios públicos nunca tiveram tanto protagonismo no governo. Enfim, várias coisas que você, juntamente com o governador, juntamente com o professor Matheus, foram caminhando, mas você realmente, quando a gente trabalhava junto, eu vi que você tinha esse afinco pelo municipalismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Felipe, primeiro que assim, vamos definir o que é o municipalismo, né? Uhum. O municipalismo é como se você morasse numa casa, mas quem tem a chave dela é uma pessoa que mora em outra cidade. E aí, para cada vez que você precisasse de entrar na sua casa, de dar uma manutenção na sua casa, trocar um telhado, uma torneira que quebrou, alguma coisa assim, você tivesse que ligar para essa pessoa e ficar esperando ela vir te dar a chave do portão para você entrar e resolver o problema, né? O municipalismo defende o contrário disso. Porque hoje, basicamente, o que acontece? Todo o poder central está em Brasília. A cada R$10 de impostos que a gente paga, 7 ficam em Brasília. Apenas 3 voltam para os municípios. Então, o municipalismo defende o seguinte, o contrário do que a gente vê hoje na realidade. Mais poder em quem está na ponta. Mais poder para quem tem condição de resolver o problema, agilidade de resolver os problemas, que são quem? As prefeituras, né? Os problemas estão onde as pessoas estão. O buraco na rua, ele é na rua, ele não é em Brasília. Né? Brasília tem, mas aí o gestor de Brasília tem que resolver. O problema é que Brasília quer resolver o problema de todos os buracos de todas as cidades de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, do Paraná, do Brasil inteiro. Não tem como. Então, o que o municipalismo defende e o que a gente defendeu, e mais do que isso, o que nós fizemos na prática é colocar poder em quem está na ponta, de quem convive com ele, né, no dia a dia. Hoje, mais cedo, nós tivemos a oportunidade de conversar, né, com um doutor Natanael, né, que é um neuropediatra, e ele falava muito sobre isso. Falou, olha, sabe qual é o problema da gente discutir sobre as pessoas que tem transtorno de espectro autista, que tem TDAH e outras doenças, né, outras questões da mente? É que quem está construindo a política pública no Estado e na União não tem a nossa vivência aqui da ponta. Ele atende 30 pacientes por semana, né? Quem que entende mais do assunto? Ele que atende 30 pacientes por semana ou quem está, né, lá em Brasília, no ar-condicionado, construindo a política pública sobre, né, de como lidar com o transtorno do espectro autista? Uma planilha. Né? Com a planilha, com números na mão. Então, o que eu defendo cara, nós temos que colocar a solução aonde o problema está. No fim das contas, Felipe, todos nós que estamos na vida pública estamos aqui para um objetivo: resolver o problema das pessoas. É isso que nós estamos aqui. Tomara que a gente consiga resolver no longo prazo, de forma perene. Mas às vezes temos que resolver no curto prazo também. Se nós estamos aqui para fazer isso, cara, nós temos que empoderar quem está vivendo o dia a dia. Não adianta eu, do meu ar-condicionado, querer resolver esse problema, eu não consigo. Né? Então, quando a gente fez a política de colocar mais recursos nos consórcios na parte da saúde, colocar mais recursos para os prefeitos também para poder fazer obras, tudo mais e tal, o que a gente quis fazer, vamos dar arma
para quem está no front, para quem vive o dia a dia. É simples assim, né? E tem um ponto interessante sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, nas minhas redes sociais, eles comentam assim: mas o município não tem competência, não sabe, não tem qualidade, mas e a corrupção, quem é que vai tomar conta e tal? Eu falo, cara, vamos ser muito transparente aqui. Onde que você acha que tem mais risco de corrupção? Um dinheiro que sai lá de Brasília e vem andando de mão em mão até a prefeitura? Ou um dinheiro que entra na conta da prefeitura e o prefeito pega esse dinheiro e usa, com a população inteira assistindo, a população inteira sabe aonde o dinheiro entrou, quanto de dinheiro que entrou, para onde que saiu, quanto saiu. Então, assim, sinceramente, esse argumento, para mim, ele não faz o menor sentido. Porque são tantas camadas de Brasília até aqui que a chance de corrupção é muito grande. E sobre, né, mas estrutura, ter a competência para fazer, aí eu concordo, mas aí eu acho que é a função do ente União e do ente Estado preparar essas pessoas, treinar essas pessoas. É como eu disse, competência a gente treina. Ética, valores, né? Isso a gente não treina. Isso tem que nascer. Mas eu olho hoje para os municípios e, sinceramente falando, você pega a política pública do nosso governador Romeu Zema, os municípios de Minas Gerais, todos evoluíram nos últimos anos. Todos. E evoluíram porque todos tiveram condição de evoluir. Então, para mim, Minas Gerais é um exemplo de sucesso e eu defendo isso para levar para o Brasil inteiro. Que a gente dê mais poder para quem está no dia a dia cuidando das pessoas. E no Banco BDMG você tem essa função hoje, né? Que é levar desenvolvimento para as pessoas. Eu via lá, assim, que, igual você falou, armas para quem está no front, né? Muito convênio, muita coisa, muita para quem está acompanhando a gente não sabe o que é um convênio, é um acordo que o Estado faz para que o município execute realmente aquele item, né? Por exemplo, uma obra, um carro, alguma coisa assim. E a gente via que o fluxo era muito grande, né? O fluxo era muito grande. No BDMG, você tem essa função hoje de levar desenvolvimento para cidades, né? Então, assim, você pegou esse recorte e aprofundou mais ainda no municipalismo, né? Exatamente. O BDMG, né, a nossa função como secretário de municípios no banco, basicamente assim, isso é um ponto interessante porque nem todo mundo sabe que o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado, ele atende empresas e municípios, né? É engraçado que muito prefeito acha que só atende empresa e muita empresa acha que só atende prefeito. Mas não, atendemos os dois. Mas a minha área especificamente cuida dos prefeitos, né? E qual é a nossa mensagem? O que eu sempre levo para os prefeitos? Eu falo, prefeito, aqui nós estamos tratando de autonomia e independência para o município realizar seus grandes sonhos. É isso que a gente faz aqui. Porque hoje, quais são os recursos que as prefeituras têm? O que chega, o que ela gera, né, do que retorna do imposto que ela gera, que muitas vezes é para pagar a conta de funcionalismo e só. As emendas parlamentares que os deputados colocam, que é um dinheiro muito importante, mas um deputado só não consegue ajudar no volume que todas as cidades precisam. Então acaba que é uma coisa ali que ele ajuda muito, mas ajuda de forma paliativa. Ou convênio com o governo do estado, que ajuda demais, mas são 853 municípios. Né? É muito dinheiro, não tem como. O BDMG está para realizar os grandes sonhos dos municípios. Aquelas grandes obras que os municípios precisam, aqueles grandes feitos que transformam a vida da população. Então, construir um anel viário, construir uma nova escola, trocar todo o parque de ônibus e maquinário, que custa muito dinheiro, o BDMG consegue financiar. A gente consegue financiar de 10% a 15% do orçamento do município. Isso é muito dinheiro. Verdade. Muito dinheiro. Né? E é para isso que a gente está lá. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de citar. No ano passado, aqui no sudoeste mineiro, o município de Bom Jesus da Penha. É um município que deve ter ali os seus 5 mil habitantes, né? Mas que tem um tráfego de caminhões, especialmente de café, muito grande e que passavam pelo meio da cidade. E o prefeito nos procurou, o prefeito Ney, pedindo um anel viário, que é para tirar o trânsito de dentro da cidade. E nós fizemos esse sonho.
7 milhões de reais, aproximadamente. Isso transformou a vida da cidade. Mas um município de 5 mil habitantes, como é que você vai imaginar fazer um anel viário numa cidade de 7 milhões de reais, numa cidade de 5 mil habitantes? Né? E nós fizemos. E fizemos em 1 ano. Tempo recorde. E está funcionando. E hoje a cidade é um lugar mais seguro. O centro da cidade é um lugar mais seguro. Quem tem que escoar a sua produção, escoa de um jeito mais rápido, mais eficiente. Né? E eu acho que esse é um exemplo claro do o que o BDMG serve. E por que nós temos essa função, né, municipalista de ajudar e de desenvolver na ponta. Porque, assim, se eu fosse esperar o DR ou a CEINFRA fazer essa obra, a dificuldade era grande. Porque você tem que imaginar que Minas Gerais tem 26 mil quilômetros de asfalto para dar manutenção. Imagine, então, fazer um novo anel viário em Bom Jesus da Penha. Então, é isso que a gente fala. Empoderar quem está na ponta para resolver os problemas com mais agilidade e velocidade e firmeza para o povo, que é quem precisa do nosso trabalho. Porque, assim, igual você falou, é impossível com esse orçamento você realizar um sonho desse. Aí as pessoas pensam assim, falam, não, mas vai pegar empréstimo, vai fazer isso. Gente, qualquer empresa, vamos tirar do campo da política, qualquer empresa tem uma parte de endividamento que é saudável. Né? Se você for pegar qualquer estudo aprofundado de qualquer empresa que tem o seu capital aberto, você vai entender que tem uma parte lá que é o seu endividamento. Qualquer uma, Vale, qualquer uma tem endividamento. Por quê? Porque é importante você fazer isso para gerar desenvolvimento. Qualquer país, tem. Então, assim, quando você gera isso, depende. É uma dívida saudável ou é uma dívida, né, para tampar rombo? Então, nesse caso, você conseguiu desenvolver a cidade, conseguiu desenvolver a região, porque o escoamento da produção ficou mais rápido, e conseguiu melhorar a vida das pessoas, né? Que é o mais importante. É por isso que todo mundo está nessa vida pública. Né? Quem está nessa vida pública que não seja para melhorar a vida das pessoas, está errado. Né? A raiz de todos os problemas da gestão pública é essa. Né? Você faz para o benefício próprio ou para o benefício coletivo. Né? Então, assim, claro que a gente desenvolve como ser humano, a gente consegue avançar em vários sentidos, a gente tem que cuidar das nossas famílias, tudo dentro das regras. Então, assim, isso é importante, né, pro funcionalismo público. Mas, assim, eu queria entender um pouco da sua vida pessoal também. Como que você muito novo, a gente sabe que você é um cara que gosta de um carnaval, que gosta de um Bel Marques, né? E o dia eu fui no Carnaval de Salvador, rapaz, na pipoca lá, sofrendo. Mentira, sofre não, mas tava lá na pipoca. Eu vi o Bel Marques e falei assim, rapaz, de algum lugar o Igor tá vendo também, que esse gosta. Então, assim, casou agora também, tem uma filha. Como é que foi conciliar isso, cara? Porque secretário de Estado de Governo, telefone é igual pipoca, né? O tempo inteiro. E aí foi pro BDMG, mesma coisa, muita viagem, muito compromisso. Sim. Ô Felipe, você sabe que assim, eu sou completamente apaixonado por Minas Gerais, né? Para mim, nada é tão bom que um mineiro não possa fazer melhor. Mas o carnaval do Bel Marques, para mim, é um problema muito difícil. O tal do carnaval é complicado. de conseguir superar, entendeu? Então, assim, e a pressão aumentando cada vez mais, né? Porque nós estamos conseguindo recuperar muitos carnavais em Minas Gerais, carnavais históricos, como de Ouro Preto, Diamantina, Pompéu, Abaeté, eu já fui em vários desses carnavais. Né? E aí a pressão dos prefeitos da gente ir nesses carnavais está aumentando cada vez mais. O secretário Leônidas, secretário de Cultura do Estado, né? Cultura e Turismo, tem uma demanda muito forte nesse sentido. Mas eu ainda tenho dificuldade de abandonar meu Bel. Entendeu? Então, assim, eu vou conciliar, né? Então, esse ano eu já fiquei um pouquinho lá, um pouquinho aqui e tal, mas realmente é uma paixão muito grande que eu tenho. Mas eu comecei a lembrar do carnaval. Né? Mas, assim, além disso, eu sou casado, né, com a Juliane, mandar um beijo pra ela. Beijo, meu amor. Temos 1 ano e meio de casados quase. A Juliane tem uma grande característica, ela também mexe com política. Acho que isso ajuda bastante o nosso casamento a dar certo, porque o nosso relógio acaba que é o mesmo, porque eu falo assim, casar com político é igual casar com médico. Ou você é do meio ou você não dá conta, porque é uma vida muito diferente das outras. Né? Não tem dia, não tem hora, não tem nada. E a qualquer momento uma bomba pode explodir e você tem que ir lá tomar conta. Então,
A Juliane é uma grande parceira que eu tenho, que ela também é, né? A profissão dela também é com política, ela trabalha em Brasília. E eu tenho a Liz Maria, que é minha filha, que tem 8 anos de idade. Ela mora com a mãe dela, né, em outro estado, e é a paixão da minha vida, né? Assim, brincar com a Liz Maria, estar com a Liz Maria, são os melhores momentos que eu tenho na minha vida. Tudo que eu faço com a Liz, pra mim, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E mesmo à distância, a gente consegue se manter próximo, sempre estamos conversando por telefone, por vídeo, por mensagem e tal, e, né, todas as férias dela ela passa comigo e de vez em quando eu dou uma escapadinha também pra lá passar uns dias com ela, porque eu não aguento saudade. Mas a gente concilia. Eu acho que nunca dê serviço a uma pessoa à toa, né? Se você tá sempre atribulado, você dá o seu jeito de saber. Eu acho que o mais importante, Felipe, é saber priorizar. Saber o que é importante e o que não é, né? E qual é a hora de cada coisa. Tudo que você faz em excesso, você tá fazendo errado. Então você tem que saber administrar, saber equilibrar. E você não esqueceu de citar uma coisa muito importante na minha vida, que é o Cruzeiro. Não, mas isso eu não esqueci, não. Eu quis deixar de fora, né? Mas teve que vir esse assunto. Também toma um tempo muito grande da minha vida, né? Que é o meu Cruzeirão. E que eu vou conciliando. Vamos levando aí, mas assim, cabe tudo. No fim, com jeitinho, dá pra fazer tudo. Né? E assim, cara, muito assim, legal ouvir isso de você, porque realmente é o cara transparente, né? Sua vida, a gente vê e é aquilo ali mesmo. Outra coisa aí, assim, pensando ainda sobre o que a gente pensa de gestão pública, e a gente pensa muito parecido numa questão do seguinte, cara, tem que trazer resultado. Não adianta ficar... lógico que discursos são importantes, a gente precisa levar a voz da sociedade, só que assim, beleza, mas é preciso dar resultado. Que resultado que você está dando? Eu vejo que... Eu vou dar um exemplo assim, de várias coisas que a gente viu ao longo do tempo na Segov, a questão da segurança pública. Então, eu vi que, nossa, era muita entrega de viatura o tempo inteiro, era linha de crédito para iluminação, tá precisando de câmera, não, peraí, vem cá que a PM te dá consultoria e tudo. Então, as pessoas, às vezes, não enxergam esses pequenos resultados que, na soma, vão melhorando. Mas, ao mesmo tempo, também tem muito o que melhorar, né? Como é que você vê essa dualidade, essa questão? É uma pauta que você trabalhou muito na época da Segov e continua trabalhando aí, com essas linhas de crédito BDMG. Você falar um pouco sobre isso? Sim. Ô Felipe, primeiro assim, eu falo que no dia que todos os problemas estiverem resolvidos, nós não precisamos existir mais, né? E essa dualidade, a gente vive muito entre a euforia de conseguir avançar e a frustração de sempre faltar alguma coisa. Como secretário de governo, foram mais de 26 mil convênios assinados de parcerias entre o governo do estado, transferindo recurso para os municípios realizar as mais diversas resultados para o povo. Então, tem estrada, tem maquinário, tem ônibus escolar, tem vários convênios, construção de escolas, né, de UPA, de UBS. Nós melhoramos muito a vida das pessoas quando estivemos como secretário de governo. Como secretário agora no BDMG, nós já falamos que é a questão dos municípios, né? E a gente tem que estar focado sempre atento naquilo que é importante para a população. Então, a gente teve assim, você observa hoje uma demanda crescente muito grande sobre segurança pública. E quando eu falo de segurança pública, eu não estou falando de guerra ao narcotráfico, né? Que existe, a nossa polícia militar é muito preparada para lidar, mas em Minas Gerais eu acho que isso não é o nosso grande problema. Quando a gente fala de segurança, nós estamos falando de andar na rua, né? Eu digo muito assim, as pessoas falam sobre o direito de ir e vir e acham que isso é transporte público. Eu não entendo assim. Direito de ir e vir é liberdade de poder sair da sua casa, do ponto A, ir até o ponto B em segurança, né? E eu acho que muitas vezes isso não acontece. Então, eu acho que um ponto de atenção que nós temos que focar é essa segurança, das pessoas no dia a dia, né? Então, quem sai de casa cedo para trabalhar e tem que pegar um ônibus e muitas vezes é assaltado no ponto de ônibus. É o produtor rural que acorda de manhã e roubaram uma vaca sua, roubaram um pé de café seu, né? Isso é muito triste. Então, é essa segurança que nós temos que dar atenção, porque isso daí afeta diretamente as pessoas.
né? Então, a nossa polícia militar ela é muito preparada nesse sentido para combater esses crimes, a nossa polícia civil para investigar esses crimes, mas eu tenho plena consciência e plena convicção de que nós temos que trabalhar ainda mais para aumentar a sensação de segurança das pessoas. Porque, no fim, é tudo sobre pessoas. A gente pode trazer o número que a gente quiser sobre a qualidade da segurança pública. Se o cidadão não tiver a sensação de segurança, nós estamos falhando. Então, esse é um foco que eu quero muito trabalhar e poder ajudar, e com medidas muitas vezes simples. Iluminação pública gera sensação de segurança. Então, ruas escuras dão medo. Ruas claras, bem iluminadas, dão ao cidadão, né, dá à pessoa a sensação de segurança. Então, é esse tipo de medida pequena, boba, mas que muitas vezes faz toda a diferença para as pessoas que estão na ponta. E elas têm que ser o nosso foco, e eu trabalho sempre focado nisso. Com certeza, cara, muito importante. Ô, Igor, e assim, a gente aqui no Fala Líder, a gente gosta muito de dar ferramenta para as pessoas. As pessoas estão aqui muito para conhecer histórias, mas também para aprender com quem faz, com quem sabe. E para você, cara, um cara que está começando ali, quais que são as características ali de liderança que você identifica e fala, nossa, essa pessoa aqui, ela realmente tem que pegar firme aí, porque pode representar bem as pessoas. O que você acha que tem que ser isso? Onde que a pessoa tem que buscar talvez conhecimento, esse tipo de coisa? Quais são as características que você enxerga num bom líder, assim? Olha, essa é uma pergunta interessante. Primeiro que eu entendo que liderança é uma função, né? Existe um mito de que o líder é uma pessoa que está acima dos outros, está à frente dos outros, tudo mais e tal. Eu discordo. Eu acho que liderança, vamos pegar numa empresa, a função de liderança, para mim, ela é tão importante quanto a função de finanças, quanto a função comercial, quanto a função de recursos humanos, ela é apenas uma função. E a função da função liderança é gerenciar pessoas. Né? Então, isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Se você é um líder e acha que as pessoas trabalham para você, você não é um líder. Porque você não vai conseguir levar esse grupo a lugar nenhum. E eu acho, todo mundo me pergunta assim, qual é a função do líder? Para mim, a função do líder é inspirar as pessoas a irem no destino que você determina que é o destino para aquele grupo. Inspirar, não obrigar. Né? Você não tem que ficar puxando ninguém para lá. Você tem que... As pessoas têm que se sentir assim, cara, eu vou seguir este caminho. Nós estamos no caminho certo. Então, eu acho que a primeira coisa é o líder entender assim, você não é incrível por ser líder. Você ocupa apenas uma função no seu grupo, seja ele qual for. Acho que o segundo ponto, para mim, liderança é uma coisa sobre o ser humano. Você precisa ter uma noção humana muito grande, de tentar se colocar no lugar do outro. Porque uma das maiores fontes de problema do mundo, para mim, é a dificuldade que as pessoas têm de enxergar o mundo com os olhos do outro. Porque a gente tem um negócio que o que a gente acha que é certo para nós, a gente tende a projetar isso como certo para o mundo. Mentira, isso só é certo para nós. Não é certo para o mundo. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas não parta desse pressuposto que você está errado. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua origem. Né? Então, não dá para você colocar todo mundo no mesmo balaio e pensar, não, se eu fizer com todo mundo igual fizeram comigo, vai dar certo. Não vai. Um líder tem que saber entender cada pessoa que está no seu time. O Muricy Ramalho, grande poeta, treinador de futebol, ele fala uma coisa que para mim é 100% isso. Falou, olha, tem gente que você tem que dar um cocão na cabeça e falar, vai meu filho, pelo amor de Deus. Tem gente que você tem que chamar, colocar no colo e falar, cara, vamos lá, vamos isso, tudo mais e tal, não sei o quê. Isso quer dizer que um é pior ou melhor do que o outro? Não. Isso só quer dizer que cada um tem a sua forma de reagir e a sua melhor forma de aprender. E é a função do líder saber como lidar com cada um. Né? Tem coisas que a gente não muda. Nós somos um para cada um. Mas você mesmo viveu isso na pele comigo. Eu dava orientação para todos vocês da mesma forma? Não. Para uns eu falava de um jeito,
para outros eu falava de outro jeito. O conteúdo era exatamente o mesmo, mas a forma é diferente. Porque eu sei que o Felipe pensa de um jeito e eu sei que o Vinícius pensa de outro jeito. Então, para cada um, a gente tem que saber, e o líder tem que saber falar. Comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Se a pessoa não entendeu o que você falou, a culpa não é dela, a culpa é sua. Eu, pelo menos, penso assim. Né? Então, eu sempre tento me fazer ser entendido pelas pessoas. E o líder tem que ter essa função. Né? E eu acho que, para terminar, o líder tem que ser o exemplo. Você não consegue convencer ninguém a fazer algo se a pessoa não olha para você e enxerga em você aquilo que você quer que ela faça. Se você... Isso é padrão. Se você é um cara que acorda tarde e chega sempre tarde no trabalho, você não tem moral nenhuma para exigir que ninguém chegue no horário. Mas a pessoa bate ponto, a pessoa é funcionária, tudo mais e tal. Não interessa. Não interessa. Você tem que dar o exemplo. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser perfeito? Pelo contrário, ninguém é. Aliás, é um péssimo exemplo querer ser exemplo de perfeição para as pessoas. Porque isso não existe. Né? Mas você só pode exigir das pessoas aquilo que você entrega. Porque se você não faz, cara, você não pode exigir dos outros isso. Então, assim, ser exemplo é muito importante. Muito importante mesmo. E, por fim, respeito. Eu acho que o respeito a cada um, todos, né? Isso é fundamental. Cada um olhar para o olho do outro e falar: eu me sinto respeitado nesse lugar, como ser humano. Porque antes de ser qualquer coisa, Felipe, nós somos seres humanos. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Zero. Zero, zero, zero. Tá? Todo mundo... eu gosto de ler e de pensar, de ter, né, minhas referências. Einstein sempre falava: todo mundo é gênio. Você só não pode medir a genialidade de um peixe pela sua capacidade de voar. Peixes não voam. Então, respeite as pessoas. Todo mundo tem a sua genialidade. Respeite. Às vezes, se não está funcionando ali, é por alguma razão. Não está no lugar certo, não é a melhor aptidão dela. Né? Eu sou péssimo em várias coisas. Se você me botar... Meu pai é dentista. Se você me botar com a boca aberta um paciente e ver o sangue escorrendo, eu desmaio. Eu não gosto. Mas sou desse. Isso quer dizer que eu sou burro? Não. Eu só não sirvo para aquilo. Mas para alguma coisa eu sirvo. E o líder também tem que saber descobrir isso. A aptidão de cada um. E é por essas e outras que muita gente te tem como uma liderança mesmo. E eu acho que o inverso também acontece. Eu acho que as próprias pessoas que tiveram essa relação começam a querer te levar para alguns caminhos, né? E assim, cara, assim, aquela coisa que é sempre delicada e tudo, não sou um cara de uma cara só, transparente, enfim, a gente tem abertura para falar. Muita gente te considera hoje um candidato, né? As pessoas realmente falam: você tem que ir, você tem que se candidatar e tudo. E se fala muito na sua pré-candidatura a deputado federal. Como é que é isso? Faz sentido na sua vida? Você realmente acha que é um caminho ou não? Porque é natural, né? Você está num cargo que está ganhando um destaque, uma notoriedade, ou você já está nesse destaque, essa notoriedade há anos, que é difícil, né? Anos, cara, vou pensar. Pô, tem muitos anos que você está aí, né? Numa posição de destaque, sempre entregando resultado, sempre entregando resultado, sempre entregando resultado. Não é igual Cruzeiro, não, né? Que só de vez em quando vem dar um resultado. Você está muito constante durante muito tempo. Como é que é isso? Como é que fica isso na sua cabeça? Como é que é essa questão? Olha, eu acho que quando você entra para a vida pública, esses caminhos são muito naturais. Se você entende que você tem aptidão, se você tem serviços prestados, se você tem liderança, você tem que exercer. O poder tem que ser exercido. Não adianta. E não há dúvida, né? Eu falo muito assim: o pior prefeito que existe é o que está fora do mandato. O pior deputado que existe é o que está fora do mandato. O pior presidente que existe é o que está fora do mandato. Por quê? Porque você não pode fazer nada. Né? Então, se eu tenho reivindicações, se eu tenho ideias e projetos para melhorar a vida do meu estado, da minha comunidade, das minhas pessoas, eu acho que eu tenho que estar lá na posição de quem tem condição de executar, de fazer acontecer. Né? Então, essa questão de ser candidato no ano que vem, hoje eu entendo como um caminho natural. Hoje eu me sinto apto a trabalhar pelas pessoas, a trabalhar por aqueles que estão ao meu redor, a minha comunidade, o meu estado, né? E desenvolver o melhor trabalho possível
para Minas Gerais. Então, só que isso tudo depende de várias circunstâncias, de vários fatores. Mas, como você sabe, eu não gosto de ficar em cima do muro. Hoje eu entendo que é um caminho natural. E é um caminho que a gente vem seguindo, vem conversando com algumas pessoas, a repercussão vem sendo, graças a Deus, sempre muito positiva, né? E se tudo der certo, acho que ano que vem nós vamos ter uma briga boa pra brigar. Né? E você já não gosta, né? Gosto. Oi, então, cara, assim, eu queria que, né, pra gente finalizar, e se você quiser falar alguma coisa, né, até para as pessoas que passaram ao longo da sua trajetória, quem acompanhou até aqui, quem gosta de você, enfim, quiser deixar uma palavra final aí pra gente encerrar, porque a agenda do nosso secretário de Assuntos Municipais, BDMG, urge, né? Então, assim, é muita coisa. Ô Felipe, eu quero te agradecer, né, pelo convite, dizer que eu sinto muito orgulho da sua trajetória, né, de tudo que você está construindo. Estar com você aqui hoje, para mim, é muito legal, porque, cara, assim, se tem uma coisa que eu gosto, é de ver as pessoas que eu gosto, de ver as pessoas que eu trabalho evoluírem, né? Eu acho que todo mundo que batalha, que luta, que tem a cabeça no lugar, uma hora vai encontrar seu sol. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, eu fico muito feliz de te ver aqui hoje, eu fico muito honrado de estar aqui hoje com você, né, compartilhando esse momento, de ver a sua trajetória, e isso me dá ainda mais força para a minha própria trajetória, para o que eu quero fazer, né, da minha vida, qual ferramenta eu quero que a minha vida seja para as pessoas. Nós falamos no começo sobre meritocracia, e eu sou um ferrenho defensor da meritocracia. Só que eu aprendi com a vida, e acho que a experiência como secretário de governo me ensinou muito isso. Meritocracia, ela tem a ver, porque as pessoas elas têm uma visão de que meritocracia vence o melhor, que vença o melhor. Ótimo, concordo. Mas o ponto de partida faz toda a diferença. Com certeza. Toda a diferença, né? Eu sempre morei numa ótima casa, eu sempre tive uma família estruturada, eu estudei nos melhores colégios, na melhor faculdade, tive de tudo do bom e do melhor, e se eu me desenvolvi e tenho uma trajetória bonita e grande, ele merece fazer isso? Claro, mas de onde eu parti fez toda a diferença. Né? Eu só posso me comparar, na minha concepção, com aqueles que partiram do mesmo lugar do que eu. Eu acho que é muito covarde eu querer pegar uma pessoa e eu vi isso, né, com os meus olhos, uma família que não tinha banheiro dentro de casa e que tinha que ir fora de casa, né, na terra, né, para poder fazer necessidades, que tinha que pegar água do rio, do açude que estava ali, que nem sempre é uma água de qualidade, e que vira e mexe tinha problema de saúde por conta disso, tudo mais e tal, e falar para essa pessoa assim, vá lá e faz o que os outros estão fazendo. Cara, isso é covardia. Isso eu não posso fazer. Então, se ao mesmo tempo eu defendo o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, o municipalismo, a meritocracia, eu também tenho que defender que as pessoas tenham o mesmo ponto de partida. Tá? Desigualdade social não é um problema por si. Suponhamos, assim, Bill Gates. Olha a riqueza do Bill Gates, olha a nossa riqueza. Né? O Bill Gates é 1 bilhão de vezes, no mínimo, mais rico do que eu. Nós somos desiguais. Isso é um problema? Isso não é um problema. O problema verdadeiro é a pobreza. Este é o problema. E é este problema que nós temos que atacar. Né? Nós temos que tentar trabalhar para que as pessoas tenham a mesma condição de ponto de partida. Porque é muito injusto você pegar uma pessoa que começou, né, 1.000 quilômetros atrás de você e falar, ganha a corrida de mim. Não ganha. Não ganha. Então, e a gente também tem que parar no Brasil de querer resolver os problemas depois que eles já aconteceram. Né? Existe uma política pública do governo federal que eu acho ela brilhante. E ainda que eu tenha todas as restrições do mundo com a política do PT, essa é uma política que o PT criou e eu concordo muito com ela, que é o FIES e o ProUni, né? Que é dar acesso às pessoas na faculdade, para que as pessoas que não tenham condição acessem a faculdade. Especialmente o ProUni, porque
para mim ali é uma forma que eu acho perfeita de utilização do recurso público. O governo não constrói mais uma universidade federal. Ele vira para a pessoa e fala, você tem a bolsa para a instituição que você quiser. Né? E isso, para mim, eu acho muito bacana. Isso, para mim, é muito eficiente. Só que, cara, a pessoa ela teve todo o seu histórico atrapalhado. E aí, de repente, entra na faculdade, formou, ganhou diploma. Essa pessoa não vai, ela não vai automaticamente competir com quem teve a vida inteira organizada. Então, a minha mensagem final é de que a minha luta na política é contra a pobreza. É fazer com que as pessoas tenham a menor distância possível de ponto de partida. Porque a partir do momento que todos nós começarmos do mesmo lugar ou de distâncias menores, aí nós vamos poder começar a cobrar meritocracia. E falar assim, não, agora, meu amigo, cada um por si. Seja o que Deus quiser. Entendeu? Então, porque assim, não adianta, Felipe, pode estar eu, você e mais uma pessoa. Cada um ganhar R$10. Pronto, toma aqui, R$10 para você e para você. Cara, vai passar 1 hora, cada um fez uma coisa diferente com esses R$10. E aí você não consegue controlar mais. É por isso que essas políticas, né, tipo Bolsa Família, a gente mede elas por quantas pessoas estão no programa. Eu discordo. Nós temos que medir por quantas pessoas estão saindo do programa. Quantas pessoas estão evoluindo daquilo dali para ter autonomia, a vida própria, independência, tudo mais e tal. Então, assim, o meu trabalho, né, minha mensagem é assim, combate à pobreza e trabalhar para diminuir a distância do ponto de partida das pessoas. Porque se nós queremos ser um país desenvolvido, nós precisamos desenvolver as pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa tem uma base sólida, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, com pontos de partida tão diferentes, a chance de erro é muito grande. Então, essa é o que me move na política e na vida pública. Cara, assim, eu fico muito feliz e emocionado de ouvir esse discurso, porque realmente é uma perspectiva muito, muito serena e muito sensata do que é o poder de quem realmente pode transformar a realidade das pessoas, né? E, cara, particularmente, né? Você falou aí que fica feliz com a minha trajetória, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com você, poder sentar na mesma mesa, comemos mais que 1 quilo de sal junto, né? Já foi uns 5 aí, não foi? Foi. Foi bastante, né? Porque no nosso caso ali a pressão deve estar alta, né? Que era muito sal, muita coisa. É isso. Mas eu fico muito, muito feliz e honrado e te parabenizar, cara, por essa trajetória, por ser esse cara ímpar, por ter essa humanidade, por fazer aquilo que você discursa. Sua palavra é realmente o que você está fazendo ali, o que você faz. Você falou de uma obra de Bom Jesus que te orgulha. Eu vou te falar que tem uma também que me orgulha, que a gente caminhou junto, né? Claro que é toda uma equipe, governador Romeu Zema, professor Matheus e tudo, mas que a gente identificou essa demanda, a gente olhou com um olhar diferente, que é a estrada entre Alagoas e Itamonte. O estado tinha apenas 2 municípios que não tinha um acesso asfaltado, e Alagoas era uma delas. Para a gente que olha assim, fala, nossa, não tem acesso asfaltado e tudo, às vezes passa batido, mas para quem vive o dia a dia de só conseguir sair dessa cidade, numa estrada de terra totalmente acidentada e tudo, e através desse olhar, a gente conseguir gerar uma melhoria, uma diminuição, igual você falou, né, do ponto de partida. Agora, quem sai de lá consegue sair numa via pavimentada, melhorou, né, tirou as dificuldades. Esse é o papel do poder público. Então, eu fico muito orgulhoso, muito feliz, muito honrado de você tirar um tempo para vir aqui conversar comigo, para aprender mais do que eu já aprendi. Eu acredito que esse aprendizado foi bem compartilhado com quem está aqui. E eu tenho certeza que qualquer coisa que você escolha fazer e se dedique para isso, você vai fazer bem e, o mais importante, transformar a vida de pessoas que estão caminhando do seu lado e que passam por essa... Felipe, rapidinho, né? Essa questão da estrada de Alagoas a Itamonte, eu lembro que era uma obra relativamente cara. Mas aí você pensa, poxa, 2 cidades no estado de Minas Gerais não têm acesso asfaltado. Né? E essa Alagoas a Itamonte era uma dessas estradas.
eu falo que o lucro do Estado é o benefício do povo. Né? Não faz sentido nenhum você ter os cofres cheios de dinheiro dos impostos, dos pagadores de impostos, e não ter benefício para as pessoas. Né? Então, obra, benefício para as pessoas é para ser feito. Né? Então, assim, acho que essa foi a nossa tônica como secretário de governo. Né? A gente assinava os convênios e botava o dinheiro na ponta, porque para o governador Romeu Zema, o lucro do Estado é o benefício do povo, e para mim isso é a mais pura verdade. Não é porque o Estado de Minas Gerais tem uma situação delicada financeiramente falando que as pessoas não vão ter benefícios por isso. As pessoas pagam seus impostos, então elas têm que ter benefício. Né? Então, essa minha visão, você citou um ótimo exemplo, né, do que a gente faz com dinheiro público. É isso que a gente faz. Coloca na ponta para resolver o problema das pessoas e não ficar guardado em cofre resolvendo o problema de ninguém. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente faz, e quando eu defendo o municipalismo, eu defendo cada vez mais. Que cada vez a gente consiga colocar mais dinheiro na ponta para quem tem a responsabilidade, agilidade e presença consiga resolver os problemas das pessoas que estão lá demandando aquele recurso. Não falta dinheiro no Brasil. Não falta. Falta gestão e responsabilização de quem está na ponta para resolver o problema. Se você ajuda, a coisa acontece. Isso aí, cara. Assim, e parabéns mais uma vez. E quem quer acompanhar, segue lá, @Igoreto. Igor.eto. Ito. Acabei de tirar a dúvida no início. Não vai fazer a menor diferença aí, Eto, é ETO. Viu o cara todinho falando Igoreto. Mas sabe o que é isso? É de tanto povo falar. Igoreto. Aí você escuta Igoreto. Aí você vai confundir. Mas já te falei, é pior do que ninguém falar nada. Pode falar aí, eu tô à vontade. O que pode não falar. O importante é na boca do povo. Exatamente. Então segue lá, @Igor.eto. Segue a gente também, né, Renan? Que eu sempre falar, né? Segue a gente, curte o canal, @Fala Líder Podcast. E aqui encerrando mais uma vez, com o apoio da Licitar Digital. E agradecendo por esse momento de aprendizado. E vamos continuar trazendo pessoas que têm muita coisa para ensinar pra gente. E fico muito feliz por mais esse episódio. E continua acompanhando a gente aí. Muito obrigado.